Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja te travando espiritualmente e que estava me atrapalhando demais nas últimas semanas. Por que que surgiu essa ideia de vídeo? Ela surgiu, na verdade, no momento da dificuldade, da adversidade. Bom, eu estava passando por alguns problemas no trabalho, então eu tinha algumas metas ali, eu queria realmente dar o meu melhor, entregar o melhor, eu estava ali dedicado, fazendo as coisas com as minhas próprias forças, e eu percebi que as metas não estavam sendo batidas, que eu estava com dificuldade. Então o nosso chefe lá convocou uma reunião de emergência e explicou coisas que estavam acontecendo, coisas que precisavam ser ajustadas e como que estava o nosso desempenho. Isso me abalou de verdade, me deixou desanimado, me deixou com medo e preocupado. Não só isso, eu estava disposto a postar mais vídeos aqui no YouTube e esse desânimo acabou me atrapalhando aqui também. Então foram dias que eu tive dificuldade de gravar, de criar vídeos para você. É algo que eu tenho, assim, muito cravado no meu coração, que é o meu propósito. Então eu estava frustrado porque eu não estava sentindo o meu propósito sendo cumprido. E alinhado com mais o que? Não estava conseguindo evoluir o tanto quanto eu gostaria como pessoa. Então eu tinha tarefas, objetivos e eu não estava conseguindo fazer. Então essas coisas estavam minando a minha fé, me deixando ansioso, com medo, desanimado, mas eu me voltei para Deus e é o que eu quero compartilhar com você porque vai te ajudar demais assim como me ajudou. Qual foi o livro que eu li da Bíblia, da Palavra de Deus, que me ajudou demais? Neemias. Eu não sei se você sabe um pouco da história, mas o que aconteceu? O povo judeu, ele estava pecando contra Deus, então ele estava desobedecendo muitas coisas, muitos mandamentos, entraram num período muito complicado. E aí o reino da Babilônia chegou, invadiu lá e levou eles como prisioneiros, tiraram ele da terra de Jerusalém, a terra natal e tão preciosa para eles. Então o povo começou a passar por esse momento complicado, ali sendo escravos. Só que aí teve um determinado momento que teve um decreto que dizia que eles poderiam voltar para Jerusalém. E depois um outro decreto para que eles pudessem reconstruir os muros de Jerusalém que protegiam a cidade. Porque quando os babilônicos invadiram, destruíram tudo e ficou tudo completamente caótico. Então eles foram lá e um dos líderes foi Neemias, que foi um dos responsáveis por ajudar na reconstrução dos muros. Só que os povos vizinhos ao redor, eles não eram muito a favor dessa ideia, eles tinham um certo tipo de ódio e de asco contra o povo judeu, que acabou atrapalhando ali na reconstrução. E algo interessante que aconteceu é que alguns dos líderes desses povos foram atacar o povo de Jerusalém com ameaças, ou seja, ó, a gente vai atacar vocês, e também com palavras de desencorajamento, ou seja, fazendo piadas com eles, lançando palavras de desencorajamento. Eles começaram a ficar tanto desanimados quanto com medo. E eu tava me sentindo exatamente assim. E talvez você esteja se sentindo exatamente assim na sua vida. Só que olha só um ponto crucial na escritura de Neemias 4, no versículo 10, o que a palavra de Deus diz. Ela fala assim, ó: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força. E ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eles tinham a perfeita noção de que eles próprios, sozinhos, não conseguiriam reconstruir os muros. E aí você se pergunta, tá, então por que eles não chamavam mais pessoas? Sei lá, vamos chamar algumas pessoas ali, alguns amigos, pessoas próximas, vamos fazer um mutirão e reconstruir logo essa parada. Só que não se tratava da quantidade de pessoas, se tratava de Deus. Neemias entendia isso. Ele, como um grande líder, ele primeiro que nem dava bola para o que os outros povos diziam, e ele começou a animar o povo trazendo esse ânimo espiritual. Gente, vamos confiar em Deus, vamos depender dele, vamos ter fé. A gente está sem fé aqui, calma. Ele vai trazer a vitória. É ele que nos trouxe lá de trás até aqui. Sim, passamos dificuldades, mas a gente está vivo. Vamos confiar nele. E posteriormente a gente vê que eles conseguiram reconstruir os muros. E as coisas começaram a melhorar de certa forma espiritualmente para eles. Eles começaram a realmente voltar a ter esse relacionamento com Deus. Ou seja, o que eu trago aqui para você? Na minha vida eu estava querendo fazer tudo por conta própria. Construir a minha vida
trazendo essa analogia de Jerusalém, reconstruir a Jerusalém em mim, esses muros, fazer, né, realizar os meus sonhos e objetivos sozinho, sendo que eu não estava levando isso para Deus. A minha fé estava muito baixa, muito baixa. Talvez a sua fé hoje esteja baixa. Você não consegue enxergar o poder de Deus na sua vida, você está enfrentando dificuldades, desafios e parece que nada muda, nada acontece, e você sofre os ataques de Satanás, de pessoas te zoando, pessoas fazendo, te desanimando, lançando palavras desencorajadoras ou passando por algum tipo de problema, que parece que isso não é resolvido. Talvez esteja faltando enxergar Deus em tudo isso. E é desafiador, eu não vou mentir para você. Enxergar Deus nessas pequenas coisas e ter fé de que Ele vai ajudar a gente, inclusive recompensar, é desafiador. Mas Ele faz isso. Ele recompensou o povo de Jerusalém, mesmo um povo super pecador, com muitos problemas. Quando você lê ali o Antigo Testamento, você vê que eles fizeram coisas horríveis. E ainda assim, Deus, na sua misericórdia incrível e maravilhosa, amou tanto esse povo. E Ele ama a gente também, né? Isso lá atrás na Antiga Aliança. E hoje em dia, na Nova Aliança em Jesus Cristo, Ele ama demais a gente. E não importa quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente peca, Ele quer que a gente se volte com um coração humilde, acreditando na existência real dele. Quando eu falo existência, não é Deus existe. Porque tem muitas pessoas que vivem assim. Deus existe. Pô, até os demônios acreditam que Deus existe. Não se trata disso, se trata da certeza de que Ele consegue tirar a gente do lugar que a gente está, Ele consegue vencer os desafios, sozinhos não conseguimos. Isso é um fato. Se você quer viver uma vida espiritual sozinha, sem depender dele, eu só te digo boa sorte, porque eu estava querendo viver assim e eu comecei a perceber problemas e coisas que estavam me prejudicando demais. E eu tomei a decisão, eu não quero mais isso para minha vida. O que eu quero é voltar a depender dele, voltar a ter um coração entregue com fé mesmo, porque a fé é uma decisão real. Quando a gente vê Jesus falando, né, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está falando do tamanho, ele está falando para a gente ter fé. Ter fé, nem que seja a semente. É essa semente que vai germinar em nós esse coração de conseguir fazer as coisas acontecerem junto com Deus. É ter, é acreditar, é desafiador, eu sei. Mas coloca isso, se você tá com a sua vida espiritual travada, se você tá com dificuldades, talvez seja isso que esteja faltando. Para destravar completamente, que eu tô conseguindo ver agora na minha vida, finalmente, conseguir destravar, é isso. Acredita, cara, sério. Eu tô falando aqui nesse vídeo, e não é, legal, um vídeo ali do Léo, enfim. É Deus me usando. Por favor, acredita nisso. Eu sei, tá sendo difícil, desafiador, mas ele consegue, é Deus, não é você, é o poder dele, é o poder dele. Que abriu os mares, que criou os céus, as estrelas, o universo, que trouxe você à vida. Esse privilégio de você estar vivo hoje não é por acaso. Então isso é maior do que os seus problemas, isso é maior do que as suas dificuldades. O povo judeu passou por isso, muitas pessoas passam por isso hoje. O medo e a fé, eles não habitam no mesmo lugar. Não dá. Não dá. Então, ou você decide ter fé, e aí sim você vence o desânimo e o medo, ou você deixa o medo habitar aí junto com o desânimo e você vai perdendo a fé ao longo do tempo. São escolhas que a gente tem, escolhas que a gente faz. Não dá para as duas andarem juntas. Inclusive a história de Davi e Golias. Davi teve fé suficientemente em Deus, que ele venceu a batalha. As coisas aconteceram, né? Inclusive, posteriormente nessa mesma história, a gente vê que os povos vizinhos que construíram um plano para atacar eles ali na reconstrução, e Neemias foi inteligente porque ele preparou pessoas para a batalha, para estarem dispostos ali a ajudar caso invadissem, e uma outra parte do povo para estar no trabalho da reconstrução dos muros. Qual que é o insight aqui que eu gostaria de finalizar para esse vídeo? A gente precisa ter a mente focada no trabalho e o coração focado na oração. Se a gente consegue estar ali no trabalho espiritual que Deus confiou pra gente e o coração entregue, tendo essa fé profunda de que as coisas vão acontecer, a gente se torna imbatível. Não só isso, se você quiser aprender mais a crescer em fé, a vencer esse desânimo, eu fiz um outro vídeo que eu vou estar deixando no final desse aqui.
Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado de verdade, porque é isso que eu quero aqui no YouTube, profundamente. Se você gostou, deixa um like, porque isso vai incentivar o YouTube a recomendar para mais pessoas. E deixa um comentário, porque eu quero saber as dificuldades que você tem enfrentado. Pode abrir seu coração, fala o que estiver aí, coisas que você tem passado, enfrentado, que eu vou ter o prazer de te ouvir e também orar por você, tá? Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!